Boa noite a todos. Como prometido, eu voltaria. Hoje eu estou atrasado 4 minutos, né? Porque eu prometi 15 para as 9, já são 11 para as 9. Mas foi porque eu estou escrevendo o livro das deusas, eu me empolgo e não consigo parar. Bom dia, oi Virginia, tudo bom? Bom dia, boa noite Juliana, Débora. Algumas pessoas eu conheço, outras não. Então quem eu conheço, bom dia. Quem não conheço, aliás, bom dia, boa noite, né? Buenas. Estou empolgado com o livro das meninas aí. Já estou na parte dos merkabas. Muitos merkabas muito bonitos estão sendo colocados no livro para poder trabalhar com projeção apométrica. Está sendo bem interessante, né? Bom, meio fresco por aqui. Nosso pessoal de Portugal está 4 horas à frente, já são mais de meia-noite, estão em pé ainda. Que loucura, né? Mas aos pouquitos a gente vai. Não, ali já não é boa noite, é boa madrugada essas alturas, né? Já são 1 da manhã em Lisboa. Em Madrid, então, são 2 da madrugada, porque vocês estão 5 horas à frente. Bom, então todo mundo já vai se preparando, arrumando um lugarzinho tranquilo, um sofá gostoso, uma hora, um lugar cômodo, né? Porque hoje eu acho que vai ser interessante o que nós vamos fazer, né? Bom, antes de começar a meditação, já trocando alguns comentários aí, recebi uma lista. Onde está essa lista, por sinal? Está aqui. De questions. Perguntas de junho. A Regina pergunta se por acaso as mônadas, já não desdobradas em fractais, aquela coisa toda, já não tiveram experiências por demais na estrutura bariônica para finalizar essa dualidade. Então o problema, Regina, não é esse, é outro. Muitos de nós cocriamos desdobramentos nossos na dualidade siriana, pleidiana, nodiana, graciana, de Órion, etc, etc. E nós estamos presos às nossas próprias cocriações. Então, por exemplo, você cocria, você vê um filme de terror e você se envolve com aquele contexto, você cocria situações com base naquele filme de terror, você se projetou no astral, no umbral, entende? Você tem uma partícula tua, uma parcela tua presa ali vivendo uma história. Você entrou num livro, você começou a ler um livro, não importa o conteúdo, você desdobrou a tua energia, tá? Energia, pensamento é informação, informação é pensamento, informação é energia. Então, muitos de nós, dentro da grande guerra de Órion, de outros processos que houveram antes, outros conflitos, nós desdobramos energias positivas ou negativas com a nossa frequência. É como uma onda repetidora. Ela foi projetada e ela tem que ser resgatada. Então, muitos de nós estamos na dualidade não por maldade, por ignorância, por não entender como a matéria bariônica funciona. Nós somos deuses co-criadores. Só que analisem o nosso dia individual de cada um. Quanta coisa positiva você gera com a mente e quanta coisa negativa você gera com a mente. Então, perceba, todos estão me ouvindo, nós somos um gerador de energia, um co-criador. Nós co-criamos coisas boas e coisas más. E aí entramos na ressonância do alto astral ou do baixo astral. Entende? Então é esse que é o nosso problema. A dualidade é relativa àquilo que nós cocriamos, que nós abastecemos o universo. Entende? Então a dualidade ela não foi criada pelas hierarquias. Nós criamos a dualidade quando entramos na matéria bariônica
porque nossa percepção da matéria física, matéria bariônica, não era lá muito clara. Oi, Everton, tudo bom? Ele é químico, da USP, aliás, é do Rio Grande do Sul, ele deve poder explicar barionicamente melhor do que eu isso, né? Usando, lembra das formulações de Van der Waals? A gente consegue fazer uma explicação que ninguém vai entender porra nenhuma, né? Se tem uma coisa que era engraçada em química, quando você entra nas leis de Van der Waals, a interação nuclear fraca e forte por Van der Waals. Ligações químicas com base em Van der Waals. É só teoria, teoria, teoria. Tu tenta na prática, ninguém responde nada. Tá? Desdobrar é ruim quando você quer aterrar. É verdade, se você quer aterrar na Terra, desdobrar fica difícil, né? Mas, bom, essa foi uma. Então, tecnicamente, o problema da dualidade está dentro de nós. A mônada, coitada, na verdade, ela está fodida, porque a gente está preso aqui. Entende? Então, quanto mais preso você se encontra, mais apego você tem à matéria, à fisicalidade, mais você sofre essa dualidade, como nós chamamos, né? Buenas noches. Não, Rafael, em 5,6D a dualidade não é igual à nossa. Os problemas não são da mesma forma que aqui. Porque aqui é mais denso, então é uma coisa mais intensa, mais pesada. Eu não sou enfermeiro, Margarida, para falar sobre RH negativo ou positivo. Eu não entendo birosca nenhuma de sangue. Tá? Então, se tem uma coisa que eu não entendo é sobre o RH do sangue. Para mim, todos são comestíveis, né? Quando eu mordo a língua, eu como o meu sangue. Quando eu corto um dedo, eu chupo o sangue, que eu gosto, é saborosíssimo. Tá? No curso de sobrevivência a gente aprende a tomar sangue também, do nosso próprio preferência, para se abastecer. Mas a questão do RH está ligado à parte genética, está ligado a algumas misturas genéticas que os Anunnakis fizeram com alguns símios e, consequentemente, algumas raças. Então existem algumas raças com matrizes de RH negativo, outros positivos e aquelas diferentes estruturas. Mas eu não entendo de uma forma clara essa estrutura para poder explicar de uma forma mais clara ainda. Eu vou dar mais um nó na cabeça de vocês, então vou me abster desse tema. Né? Então eu sei que o assunto de hoje, a gente está até conversando inclusive hoje com alguns amigos aí sobre a questão da como as pessoas não querem enxergar certas coisas, gente. Lembra que eu comentei ontem sobre Hermes Trismegisto? Bom, eu conheci o Hermes, trabalhei com ele, puta parceiraço, parceiro. Mas não cabe a mim falar sobre a história do Hermes, isso é passado. Gente, vocês não sabem a sujeira que existe dentro do processo político estelar. Então há coisas que eu não adianta querer falar, que vocês não vão aceitar, não vão entender. Então, por exemplo, eu fui criticado uma vez porque eu fiz um comentário, e sempre repito, nunca confie no pleiadiano. Pleiades é uma constelação chamada M45, 380 estrelas. Só Nara deixou 6 castas ou 6 grupos humanos ali salvos. Os Nimbiruanos, Enki, Enlil e Yahvé é pleiadiano. E olha a merda que eles aprontaram. A quantidade de coisas que eles negligenciaram, as guerras, as torturas e as questões. Então isso é uma questão para vocês avaliarem. Não sou eu que estou dizendo, está escrito, está nas provas, está na história da humanidade. Tá? Quando você estuda nos apócrifos toda a questão que envolve os arcontes, você está se envolvendo com várias federações, com grupos e vários grupos conhecidos na atualidade que muitos de vocês canalizam e que são arcontes. Então, como essa é uma putaria estelar tão grande, eu não coloco os arcontes como seres maus. Tá? Biblicamente eles são, historicamente pelos apócrifos, eles são contrários à determinação angelical. Só que esses angelicais também fizeram cagada pra cacete.
Entende? Então é muito complicado a gente, do ponto de vista humano, julgar essa temática sobre os pleiadianos, os arcturianos, os sirianos, os grupos de Órion e por aí vai, com relação aos arcontes, aos arcanjos, aos decanos e toda aquela estrutura que na literatura apócrifa também está bem confusa, tá? Bem confusa. Entende? Então, o que eu volto a dizer é que, em vez de a gente se meter nesses rolos, tentando entender o que é muitas vezes difícil de entender, até porque vocês ainda têm muitas crenças, muitas limitações religiosas, posturas que vocês têm genéticas, né, de herança genética, eu insisto que o caminho mais equilibrado ainda é a proposta do taoísmo, que é você se centrar em você mesmo, meditar, limpar, purificar e fazer teu trabalho interno por você mesmo, tá? Então, existem muitos fatores que vocês precisam trabalhar internamente e desenvolver para o crescimento de vocês, e não ficar tão envolvidos nessa questão da politicagem, da dualidade, etc, etc, porque quanto mais vocês mexem nisso, mais vocês acabam encontrando lixo, decepção e reativando contratos, tá? Tem muita coisa que não vale a pena, tem muitas coisas que eu me abstenho de responder, que não entro na questão porque não vou ajudar vocês, vou complicar a vida de vocês. Entende? Não é o dia hoje para a gente falar sobre isso. Nós vamos fazer hoje um trabalho forte de resgate para as meninas. A gente vai entrar em várias áreas internacionais aí, intraterrenas, certo? Bom, gente, então tem muita gente que escreve um monte de merda aí para mim. Entenda, a gente vai fazer uma meditação agora, então parem de digitar. Esse negócio de bom dia, boa noite, para mim é coisa de retardado, tá? Isso para mim não funciona. Então, em vez de vocês ficarem, silenciem, porque o trabalho de hoje vai ser sério. E quem não tiver centrado vai tomar porrada hoje. Porque hoje a gente vai mexer para valer com coisas que vocês nem têm ideia. Então, tirem o dedo da porra do teclado e se preparem para uma meditação. E para com essa porra de boa noite, gente. Parem de ser retardados, vocês parecem infantis, crianças. A gente está aqui para trabalhar, não para fazer tititi. Bom, se vocês insistirem, eu vou cancelar essa merda. A partir de agora eu quero a tela limpa. Chega de merda aí. Estão entendendo? Bom. Sentem de uma forma cômoda, tá? Não peguem mais um teclado do celular, vocês vão ter que entrar em transe. Façam o vosso ancoramento. Peça ancoramento ponto base, ponto verde, grupo sinal, Starrest, Roma Curma, Macho Juan Paulo, 54 anos, 144 arcanos, Lourenço, Serafim Escribino, Sanado de Chá, 72, Água Tanteado, Cabalismo, Mestre Conselho Kármico, Anciãos dos Dias, Tigres, Dragões, Azul, Dourado, Violeta, Tubastrião, Campo Paratron, Campo SAE, Conselho Chamuna, Conselho Estelar, Conselho Galáctico, Conselho de Salveton, Conselho de Avona Chantar, Conselho de Unversa, Conselho de Aruanda, Conselho Tronado e Coroado, Conselho Planetário, Conselho de Shambhala Ágata, Conselho do Templo de 144 Raios, Santa Esmeralda, Conselho Voronandek, Lanandek, Mixedek, Conselho Alvonal, Conselho Micaélico, Metratônico, Emanuélico, Conselho Amarílis, Conselho de Quanin, Conselho Kumara, acoplar
Adubnon 6, Adubnon 5, Adubnon 17, Adubnon 715, Adubnon 625, Adubnon 638, acoplar Yurak, Amonk, Merkabas Avonais, Merkabas Goronandek, Voronandek, sustentar campo energético, essa presença de Pena Branca, Maria Padilha, linha de Tatás, Capa Preta, Tranca-Rua, Marabô, Veludo, Cacique Cobra Coral, Cacique Pena Verde, Pena Azul, Pena Roxa, Pena Vermelha, Pena Preta, os demais caciques herméticos de Aruanda, os comandantes da Ordem de Shantara Shansara, posicionar Estrela da Vida, nave Anesh, nave Adubnon 5, Arquitrans, nave Polatak, nave Auriga, Merkabas da Aliança e da Federação Laniqueia, do Toranque, Shontor, Gadman, Urso, Akira, formar uma estrutura geodésica total sobre a Terra, posicionar geodesicamente as 26.837 naves da frota sobre a Terra e a Lua, acionar códigos de liberação Yason Yas, Delta Kappa 578 Gama 4, acionar códigos de liberação de Alcon, Onara, Shiva Ramakur, Ariel, Arielis, Eliha, Palanises e demais membros do comando. Posicionar códigos de ativação atômica, Carbotron, Uriel, Sanalfon, Mirak, Argelis, sustentar campos de transformação molecular, posicionar portais e canhões vibratórios para as coordenadas específicas. Suíça, Alemanha, Áustria, Noruega, Finlândia, Polônia, Rússia, Península Ibérica, Lituânia, Dinamarca, Suécia, Conselho Micaélico, Conselho Sete Samurais, projetar ondas frequenciais e os merkabas frequenciais aos vórtices e os vértices dos portais dessas localidades, abrindo um espectro temporal de 20 milhões de anos. Cada um de vocês se envolve no vosso merkaba pessoal, abre seu Yavit, chama o vosso ancoramento, pede o acoplamento do seu capa preta,
Exu da meia-noite, Pombagira da meia-noite, Padilha. Visualiza seu corpo com uma estrutura de luz cristalina. Yon laro yashni kiruya, aron baji kuruya nyashna, purnaroi kuriya sana yoko, ang long vong ranana hirna he, ang long vong guji vurnarahan, long vong rong girini vornavan, long vargru ashiri vornavan, Lang Rang Jang Ajiri Vornavam. Vocês vão se projetar naqueles vórtices de luz coloridos, dentro dos mesmos, com vosso próprio Merkaba, nas regiões da Europa, da Escandinava, onde vocês estão sendo direcionados conforme vossa linha de ancestralidade. As equipes de Miguel, Rafael, Uriel, Aruanda, Shantara, Shansara, Palanises, Ordem Amarilis, vou envolver vocês nos Merkabas específicos e vocês vão penetrar nas cidades intraterrenas, na linha do limbo temporal, vamos buscar todos os arquétipos femininos, humanos, de animais, de insetos, de entidades etéricas. Vamos liberar reptilianos, insectoides e outras espécies também presas nesses limbos temporais. Chamem para esse trabalho os tronos de Maria Padilha em todas as suas 7 linhas. Molambo, Rosa Caveira, Colondrina, as representações femininas na frequência de Choroquê, Maioral, Pombagira Rainha, Rosa Tridente, Pombagira 7 Caveiras, Lugum Edé, Euá, a Mamba Negra, Balé, desdobrando sua energia junto com vocês, utilizando o ectoplasma de vocês para fazer as ajudas assistenciais e a reposição energética necessária. Se juntam os comandos de Orion com Shontor Gadman, Akira, Ashirion do Conselho Felídio Siriano, Sauron do Conselho dos Dragões Alados Dourados Estelares, Axebel do Conselho dos 8 Dragões do Taoísmo, Gautama, Lanto, Kuan Yin, Voltica Porcos, Hilarion, Eumória, todos se unificando num trabalho. Yazamil, Oberon no comando temporal, sustentando os Stargates para 20 milhões de anos terrestres. Carbotron, ajudando nos trabalhos da linha mineral, removendo a informação
de guerras, torturas e sofrimento impregnadas na estrutura das rochas e dos cristais do solo e dos subníveis do solo. Aquari de Carbotron, os lençóis freáticos sendo desprogramados, Lady Vênus, Afrodite, Ovena, Madalena, Mãe Maria, Santa Clara, ativando suas Merkabas. Cada um de vocês se converte num cristal translúcido, projetando do vosso cardíaco um canhão de luz multicolorido, perforando os Merkabas de bolhas Dakar umbralinos, rompendo cadeias, grades e bolhas escuras de musgo, desintegrando toda essa energia. Os bem-amados arcanjos, Exus e demais hierarquias com suas espadas e lanças vão rompendo as muralhas e os campos de proteção dessa energia negativa. As hierarquias de Cherokee vão rompendo as correntes e os grilhões na linha temporal. Brasa, pinga-fogo, oromazes vão usando o poder do fogo sagrado para derreter e queimar os miasmas e as estruturas do sofrimento, camada por camada, tempo por tempo. Impulsionar frequências vibracionais das naves em 4/8 de luz na frequência 1260 e depois 1230 e 2013. Projetar Merkaba SAI Paratron envolvendo as bolhas Dakar, contendo as explosões. Chansara Jantara enviar caças interceptores temporais, pássaro negro, pássaro dourado, pássaro escarlate, coordenar as frotas temporais. Eu quero 2.700 caças temporais interagindo no tempo-espaço, coordenando as transfigurações e transmutações temporais do umbral. Oberon, implodir cidades subterrâneas umbralinas no comando do Yasma e do Alcon, desintegrar campos de força estruturais dessas bases negativas rebeldes. Toranque, procedimento Delta Ômega 6, aprisionar arcontes e desintegrar o que for possível. Ativar Ave Fênix, Starlife, ativar Starlife Ultra em código de supremacia 6, Ave Fênix em código de supremacia 11,
varrer da existência temporal arcontes, ovoides e quiumbas que não sejam resgatáveis. Pulverizando muralhas temporais e os musgos de detenção temporal. Ordem Santa Esmeralda, Ordem Lanandec primária e secundária, resgatar frequências femininas no seu estado de êxtase e transportar para as clínicas em Sirius Delta e Sirius Alpha. As formas não humanas da estrutura feminina transferir para Canopus, Avior, Miaplastos. Onara, ativar estruturas de defesa, voltar no tempo e fazer a seleção do código genético daqueles que você salvou de Vega Vior e de Ápice. Checar codificação genética, neutralizar conexão monádica, isolar numa cápsula paratrônica e enviar para o estado de êxtase da nave Ser da Vida. Nível de segurança máximo. Lang vang rong yong bardanang trambakang bardanang trambakam. Lang varnang barnana varnavang vang larvang bordara gurnavang lang vang rong jing gorna vurna li gruni orna shibrungarang lang varnang naira hurnavung lang varnang naira vurnavung vang lang vang rong ori ori nasha ori ori obi bai orori aka arari oro ishna. Acoplar Starrer, sobreposicionar comando de um Versa, frota de um Versa. Eu quero rastrear frequências de Saraten em ataque, isolar um campo paratron e desintegração molecular interdimensional imediata. Autoriza a desintegração dos espectros, Chopats, Talsetianos e outras estruturas ligadas ao código genético Saraten, Aniotak e os correlatos do conselho deles. Código de autorização, Versa Starrer, Alpha, Alpha, 7, 8, Alpha, 7, 6, 5, Alpha, 4, Delta, Beta. Assessor, códigos de Krishna, Gaya, Fornire e Knira. Sorui Chandakurui Ashna Akhoro Yistaka. Trank, liberar tropas de assalto. Liberar os corpos ostornenses masculinos e femininos, os corpos ciborgues e os corpos IA sob o teu controle para começar o processo de limpeza e neutralização dos arcontes, insectoides e arcontes, chopats e das outras raças arcontes reptilianas. Paralisar e mobilizar tropas reptilianas, tropas insectoides e tropas arcontes em todos os níveis dimensionais dos últimos 20 milhões de anos e além se for preciso. Ocupar bases e cidades intraterrenas, desativar-se estruturas de armas, sistemas de defesa e sistemas de hostilização das almas aprisionadas, cessar sistemas de energia, sistemas de manutenção de vida, paralisar toda a estrutura tecnológica deles. Acoplar Santa Esmeralda, sistemas de suporte de vida adjacentes para manter o mínimo de sobrevivência para aqueles que vão receber essa oportunidade.
acoplar Amarilis, sobreposição de ordem Amarilis através da hierarquia de Aruanda, pela estrutura das pombagiras maiores. Mentalizem a presença e autorizem a presença das pombagiras tronadas e coroadas para começar o trabalho do sagrado feminino. Sustentamos agora a energia de Iemanjá, Oxum e suas qualidades, Yansan, Obá, Nanã, Urumilá, através de Aruanda, para começar o resgate da essência do feminino, a essência da mãe, ou da sagrada mãe, em todo o universo, com a grande mãe Iemanjá e Nanã, entrando na estrutura molecular dessas cidades internas e toda essa estrutura, tanto da Escandinávia, quanto dos códigos e dos registros da outra parte da Europa mais ao sul. Entrar na questão dos escandinavos e dos outros povos, gregos e romanos e além, para começar a fazer a remoção e a libertação do arquétipo feminino. Libertando os arquétipos de Afrodite, de Vênus, das Valquírias, da Mãe Maria, Madalena e de todas as entidades femininas que foram aprisionadas até pela própria estrutura religiosa nesses lugares. Joana d'Arc e tantas outras que foram holograficamente aprisionados na devoção religiosa. Equipe de Ariel penetrar ainda mais nas profundezas da Terra, vasculhando as outras camadas na linha tempo-espaço até o núcleo. Eu quero vasculhar inclusive Shambhala e Agartha em busca de dobras dimensionais de espionagem ou de sombreado temporal. Akira Oberon, abrir espectro temporal atômico molecular da composição atômica das cidades de Agartha, Shambhala e das outras que estão na linha de conexão do vetorial dos vórtices que nós estamos trabalhando. Desdobrem tudo. Comandante Akera, envia uma tropa de 25 milhões de soldados da frota estelar neste momento. Sete samurais desdobrar 12 elevado a 12 de fótons de luz para cada um desses vórtices temporais. Pinga fogo, brasa, oromazes, direcionar essa energia desses fótons no fogo sagrado. Corpos ostornenses, corpos epsalenses, que são os corpos avatar que vocês vão utilizar, acoplem esses corpos gigantes e façam o trabalho que corresponde a vocês, na linha pessoal de cada um de vocês de ancestralidade, de resgate
desses seres, dessas consciências presas no sofrimento. Vamos libertar os centauros, os minotauros, os faunos e tantas outras formas de vida do passado que foram manipuladas geneticamente de forma arbitrária pelos membros da aliança, que estão presos, congelados no eterno sofrimento do umbral. Vamos rasgar o umbral dessas regiões e remover esses seres para tratamento clínico e psiquiátrico nas naves da grande nave Santa Esmeralda e Estrela da Vida. Oromazes, Hélios e Vesta vão canalizar um flash de corona de massa coronal do Sol para esse vértice. Será projetado do Sol uma explosão solar de magnitudes enormes diretamente a essa região da Europa, da Escandinávia, penetrando no infravermelho, no ultravioleta e no raio-x através desses vórtices, fazendo a purificação e a limpeza de certas frequências na linha tempo-espaço desses últimos 20 milhões de anos. O pulso chega em 8 minutos. Ayuru Ashna, Kiruru Yashniru, Arambaru, Arambaran, Iguranjira, Irnavurnavarna, Kirniurna, Vambaranagru, Aran, Shivu, Aranahe, Lang, Van, Rin, Anirivurnavan, Van, Lang, Rin, Anirivurnavan, Anguranjam, Brangirnivurna, Van, Irniurna, Grin, Ernivurna, Shan, Arnarana, Vurna, Vurnigri, Erna, He, Ariaje, Guji, Burnivan, Arnara, Ekri, Ernivurna, Arnare, Kikrum, Ernivurna, Vambarnarana, Vurni, Ornigru, He, Shirangarana, Hu, Gurna, Herivan. Girnarana Vurna Ornigru Aranshiru Akiuri Urna Krani Vurna Shan Eniurnigru Lambuniriru Nivran Barne Girni Vurna Shan Ernarana Gurni Vurni Urnigru Lamburni Aranagru Erni Urnivran Lang vong rang ahe aera kri lang vong rang akiri ornivan lang vong rang akini vornivran. Comando temporal, abrir o espectro da linha de tempo ainda mais. Temos que fazer resgates dos maldequianos e nodianos. Abrir salto quântico temporal para 256 milhões de anos do tempo relativo da Terra, na época que Maldek existia, e começar a fazer a ponte de conexão dos nórdicos, escandinavos com os maldequianos, os nodianos, os gracianos e as outras raças, inclusive de Aldebaran e de Pleiades, presas nessa linha sequencial de encarnações e de sofrimento. Apolo, Lady Diana, Ashirion, Toranque. Abrir o espectro temporal, desde a nave Capitânia, Alfa e Ômega,
juntando com o comando estelar e temporal os recursos energéticos para fazer uma fenda temporal até Maldek. E eu quero a ponte entre Maldek, Terra, passando por Marte e por Mercúrio, e fazendo uma triangulação temporal para evadir, remover as almas e os corpos astrais dos humanos, tanto masculinos quanto femininos, e dos animais que também pereceram nessa explosão. Há várias raças, formas de vida extintas que vão ser resgatadas a partir de agora, do reino animal, que vão ser inseridas em ser da vida para que continue seu ciclo. Liberar Turank, abrir campo magnético, energia de interação quark. Eu quero uma bomba quark projetada para a linha temporal para abrir um pequeno buraco negro e fazer uma fenda desse buraco para evacuar a população de Maldek antes da destruição de Maldek. Eu quero um Stargate com um gatilho temporal de 1 hora e 15 minutos antes da destruição de Maldek para poder evacuar no plano astral a população maldekiana. Vamos mudar a linha de tempo e a realidade maldekiana. Transferir esses seres para a nossa nave Adobinon 7. E ali vamos depois reendereçar eles para uma nova realidade. Comando Shamuna. Preciso das coordenadas. Isso, essas mesmas. Passar para o Torã e depois para Alcon. Arcanjo Lúcifer. Redirecionar. Codificação de segurança Lanadec Alpha, Beta Sigma, Lambda Kappa nas suas respectivas estruturas para a linha temporal maldekiana, graciana nodiana, e fazer a indexação dessa energia para o projeto que vai ser co-criado a partir de agora por Onara e Shiva Hamakur. Isso. Conexão Maldek Argos. Pois bem, ampliar rede neural dos Lanadex, fazer a ponte pela rede neural dos Lanadex Shamunas até Argos e fazer a ponte temporal dessas almas. Comparar linha encarnacional Argos, Shaula, Maldek, Nódia e transcender naquele portal de vocês. Encaminhar relatório temporal para Yazami Onara e os 7 samurais do que nós vamos desobrar aqui. Yoraban Naheri Purnavam Yoraban Naranavu Hardan Shivurgan Alaranjibu Kurani Sanarae Krushi Naraburnagam Enrana Burna Vurnagirniho Langio Arenaje Ekurirarwana Narana Sheikuram Barban Enkarana Burna Vurniho Langori Arana Kru Burna Varnavam Burna Varnavam. Vamos aproveitar a massa coronal do Sol e co-criar, através do nosso coração projetado, um portal, um tubo de luz que sai do corpo de vocês, desde as entranhas da Terra até o espaço sideral, acoplado à nave Adobinon 5, Adobinon 6, para sustentar a transferência de ectoplasma e as almas que vão ser transferidas a partir do vosso próprio ectoplasma, do vosso tubo de luz, até essas naves. Serão transferidas almas de humanos, humanoides
e diversas formas de vida, inclusive do reino mineral, animal e vegetal, para que possam ser reconfigurados e tratados nos diversos níveis que eles precisam. Cada um de vocês é um portal e um vórtice de luz, transportando através de vocês essas almas, essas consciências e seu histórico. Mantenha energia com o vosso ancoramento, mentalize a energia do Arcanjo Miguel para dar força, Elohim Hércules, sustentando a vossa energia, a força de Ogum, a força dos hierarquias de Choroquê, para sustentar vários processos internos do vosso crescimento e do vosso desenvolvimento energético neste momento. Entramos agora na linha do umbral mais denso ligado ao suicídio, ao narco e outras coisas do passado. A linha do Caveira, a linha de Tatá, toma a frente, começam o seu trabalho de resgate, de negociação. Na retaguarda, as falanges de Marabô, Exu do Lodo, Ranca-Toco, Pinga-Fogo, Exu das Trevas, Exu da Morte, vão sustentando com as suas espadas, cortando, quebrando, removendo cabeça, e aprisionando e entubando arcontes e rebeldes. As pombagiras da linha da Rosa Caveira vão também confrontando e encaminhando em tubos de luz arquétipos femininos presos nessa energia. Entramos na energia da sexualidade, do império da sexualidade, as caveiras, maioral, essas hierarquias, 7 cruzes, vão rompendo as câmeras de tortura sexual, as câmeras de sadomasoquismo, vão encapsulando essas mulheres e crianças que estão nessa estrutura e sendo encaminhadas para os hospitais Santa Esmeralda, na nave Estrela da Vida, Adonão 6 e 5. As hierarquias de Balé entram com as suas espadas, destruindo e desintegrando os escravagistas, os torturadores e todos aqueles que têm se aproveitado da tortura, do estupro e da violência para o próximo, contra o próximo. As equipes de Miguel e Gabriel, com as suas espadas de luz, vão cortando e desintegrando, convertendo em pó tudo aquilo que afronta a lei maior.
As pretas velhas e as caboclas vão dando sustentação clínica, encaminhando crianças e mulheres que estavam vítimas do abuso sexual e vítimas também do abuso do narco para seu tratamento. O banco de ectoplasma planetário está sendo direcionado para a reconstituição genética dessas almas, desses corpos astrais que estão totalmente degenerados e mutilados pelo sofrimento, pela dor e pela baixa autoestima. Vamos resgatando milhares de quiumbas, eguns, presos em câmeras de tortura, câmeras de sofrimento. Toranque libera mais equipes de valquírias e de ostornenses para trabalhar nesse resgate, que vai se estender por muito, muito tempo, pelo menos 3 a 4 meses no mínimo, ou mais, para trabalhar todas as dobras temporais que precisam ser trabalhadas. O Exu Pantera entra com suas equipes felídeas, junto com a Shirion, desdobrando seus guerreiros num umbral mais profundo ainda, numa linha de tempo mais remota, rompendo os opositores e destruindo os opositores. Sauron envia os dragões alados, as serpentes ígneas, os serafins, para fazer todo o trabalho de resgate e negociação com a hierarquia reptiliana na lei maior, desintegrando todos aqueles que não cumpram a lei. Shivurnaravan Kiura Harna Hirni Vurna Vurna Varnavan Iguri Shavurna Varnavan Iguri Shavurna Varnavan Grunarnam Naram Naram Yeshivurdan Kurani Vurnajan Lamvangudivan Akira Jurini Vurnavan Aerni Vurnavan Langudan Sharna Vurnagrum Arnari Urnanginirishigru Anarongiyu Lamburnirigrum Naranavum Lambaranagurnivurnagru Eshivan Naranahe Langvarnaravam Engarana Burni Burnagruna Burnararu Erni Runarnarashnavu Enigurnivu Ikurinahan Ernarana Burnavan Ernarinavum. Mentalize o mentor da cura quântica de cada um de vocês, para aqueles que são sintonizados. Criem um Merkaba em vosso entorno de proteção e penetrem nesses umbrais com o comando de libertar e encaminhar para resgate
vossa linha de ancestralidade, vossos parentes e almas afins que fizeram parte dessa linha existencial nos últimos 20 milhões de anos, da linha linear de tempo, e da outra linha temporal ligada a Maldek, Argos, Marte, Nódia, Mercúrio, Terra, permitindo assim que através do vosso mentor sejam feitos os trabalhos de resgate e indexação ectoplásmica para ajudar, auxiliar e encaminhar essas consciências presas no limbo do sofrimento temporal. Bloquear esses oponentes aniotaquenses IA, paralisá-los numa bolha Dakar paratrônica, sobreposicionar uma outra bolha de energia Astor e de lá concentrar numa carga quark hiperdimensional até total desintegração, compressão gravitacional extrema. Ikirine Urnavarnavam Nirushiram Barnam Ongiram Naram Narnaravam Ginarvu Arangirinava Akiri Ornavu Lanarer Nashe Arnareguyi Arnareguyi Onjarana Burni Vurnagran Langordan Jirina Vurnavan Langvan Rondarna. Entramos a umbral nazista. Vamos começar a fazer também o resgate de todas as pessoas que foram destruídas, massacradas na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, libertando as vítimas do nazismo, do fascismo e da própria guerra em si, independente do lado da facção. Vamos em busca das mulheres e crianças que foram violentadas ao longo desses conflitos militares, encaminhar para uma clínica Santa Esmeralda. Esse resgate é feito pela hierarquia feminina, Ayora Baekuri, Ayora Barekuri, Ayora Barekuri,
Haraku Kuri Varnan Shirna Vurna Vurna Girna Triambakan Sangrum Trambakan Saruna Gurnavam Shiri Burgan Lang Burgara Lang Jirnira Lang Burgiri Vurnaran Shirna Kirni Vurnavan Esiri Shikron Ernarana Vurni Vurnigri Lang Varna Kiri Araraho E Burnaragrum Arna Vurni Vrum Lambarana Vurni Vurni Hu E Kuruni Vurnashan E Suribardan E Suribardan. As equipes de Kuan Yin, Santa Clara e Madalena, junto com os tronos de Padilha, Dama da Noite, vão começar a fazer um trabalho de sustentação energética para o inconsciente coletivo feminino de todos esses países europeus, de liberação dos aspectos de ressonância negativa do passado, limpando e revertendo o processo, Lady Rowena, Lady Mercedes, vão trabalhar nas crianças que estão nascendo, também a mesma questão, junto com as equipes de Aruanda, as equipes de Asa, as equipes espirituais do comando estelar e temporal, a desprogramação do Odu, da informação de sofrimento, da informação nociva que ainda reside no seu material genético. As equipes de Akira, as equipes de Oberon e Azamil, Surya, Axirion e Ashirion vão trabalhar também na reprogramação neural, cognitiva dessas pessoas que vivem nessa região toda, e principalmente aquelas que estão sofrendo de morte súbita, para o trabalho que vai ser feito com elas de conexão com o comando estelar. Serão feitas várias desprogramações ligadas ao terceiro Raj, quarto Raj, SGS, Illuminatis, Vaticano, que estão ainda no plano astral, serão bloqueadas e desprogramadas. A equipe Felídia ativar suas tropas Yokoro Ayashina Arabayororoikya Saroyokshuni Arobae Coronavu Hare Kayo Baranavu Lang Vang Rong Iki Orvan Ahirnaji Barnarna Grunarnarana Vurni Vurni Gran Lang Larang Narenaje Ikor Parayan Ikor Parayan. A linha de Erez agora vai ser trabalhada, linha de Exumirim, Pombagira Mirim, toda a linha de criança agora vai ser trabalhada pelas equipes dos Exus maiores, dos pretos velhos,
Vamos começar o trabalho de intensificação de resgate em toda estrutura de Herê, humana e não humana, que estão presos nesse limbo de sofrimento, nesse limbo de tortura e de abuso. Maria do Congar, Pai João de Aruanda, Pai Benedito, vão se juntando. Tupãozinho, as linhas de Herês vêm se juntando a nós para trabalhar essa questão do resgate. Brasinha, todas as falanges dos chamados Exus e Pombagira Mirim vão fazer parte do trabalho de resgate dos seus correlatos, de todas as crianças também envolvidas nesse sofrimento, nessa chacina das guerras nos últimos 20 milhões de anos, e também daqueles ligados a Aruanda, aliás, a Maldek, Argos, Marte, Mercúrio, Nódia, e aos pleiadianos também que pereceram nesse processo. Vamos desdobrando mais e mais o tempo e espaço, nas profundezas, nas dobras dimensionais do umbral. Mais equipes dos 7 samurais vão penetrando e mantendo quartéis de segurança, áreas de controle. Estão sendo construídas estruturas de energia de luz para manter o monitoramento do resgate cognitivo no tempo e espaço pelos próximos meses, para que vocês continuem a fazer a parte de vocês, que é do resgate dos vossos fractais, das vossas próprias realidades passadas, e ajuda ao próximo.
Vurnavam Hirnavam Varnavana Kurni Vurnaran Arne Yurnivam Varnavam Akviyarinivu Arishivurnavam Lambarnavam Iyari Karinivru Arna Shivangru Shivanarinivrnavam Akruji Burdan Lambarangirinivrnavurniru He Shiri Arinigru Lamvam Vurnavam. Vão ser projetados para esses vórtices temporais naves do Comando Estelar de Santa Esmeralda, Shantara e Shansara. São naves merkabas de energia que vão ficar permanentemente pelos próximos meses sustentando a evacuação e o resgate temporal dessas consciências e redes neurais que vão ser nutridas pelo ectoplasma de vocês na medida que vocês retornem todas as quintas-feiras a essas meditações ou na projeção astral diária, quando vocês dormem, sustentando assim uma constante evacuação de almas e de transferência de almas. Existiam aproximadamente 2,8 bilhões de almas presas nessa estrutura temporal. Ainda há 1,4 bilhões e vão ser trabalhadas porque eles estão num nível mais denso das dobras temporais dimensionais pelos próximos meses por vocês e pelas equipes do Comando Estelar. Todas as vezes que vocês participem dessas meditações, estarão se conectando ao trabalho de resgate. Ampliaremos esse trabalho para outros países e localidades do mundo, mas começamos por aqui, por causa da questão da ordem mundial, questão do Vaticano e de outras estruturas que estão envolvidas diretamente nessa estrutura. Depois vamos direcionar para a Itália, Grécia, Turquia, África e outras regiões os nossos merkabas de trabalho. Reative vossa respiração lentamente, agradeçam o vosso ancoramento e aos poucos voltem à realidade física, mantendo os olhos fechados, a respiração, e aos poucos voltem à vossa realidade terrestre. Uma hora e 13 minutos, não, 1h07 de projeção. Bom, isso aqui foi uma das tantas que a gente vai ter que fazer e talvez as que eu vou ter que coordenar ainda. Tem mais coisa pela frente, gente, bastante mais. Então, a questão é, cada um vai estar conectado a isso por um tempo indeterminado aí, gente. Cada um vai sentir o tempo que vai estar conectado para trabalhar o que vem pela frente, tá? Bom, então isso é parte do que nós tínhamos para fazer. Isso aqui vai ser gravado, a Helena vai postar, vai ficar no nosso YouTube, vai ser um modelo do trabalho que vai ser feito, tá? Vocês vão reconstituir muita questão. As pessoas não entendem, né, gente? Pedi para não escrever, não digitar nada, mas as pessoas não entendem. Depois não sabem por que tomam porrada da espiritualidade. Tá? Pedem ajuda para a espiritualidade, mas não entendem.
Tá? Não tem que escrever nada, gente, nem gratidão, nada. Porque nós estamos fazendo uma meditação, um trabalho de projeção consciencial. Então, toda vez que vocês ficam escrevendo, vocês tiram o foco das pessoas que não sabem mexer com o celular. Entende? Então, isso demonstra que vocês não estão capacitados ainda para o grande chamado. Falta muito para vocês. Começa pela tal chamada disciplina. Tá? Então, aí é que me decepciono cada vez mais com os humanos. As minhas gatas são mais obedientes que vocês. Bom, a coisa vai continuar, tá? Essa noite muitos de vocês vão ser levados para lá. Acredito que a gente vai ter 6 meses de foco de trabalho nessa questão e depois a gente vai expandir para outros países, tá? Tem coisa pra cacete para fazer ainda, porque nós temos que depois pegar América Latina, América Central, China, Índia, quer dizer, o mundo inteiro. Tem vários lugares onde o abuso com o arquétipo da vida, não é nem só o feminino, com a vida, tá? Foi devastada, tá? O negócio de Maldek foi, eu não esperava que entrasse Maldek na jogada, porque aí pega toda a questão do nazismo, pega a questão dos nórdicos, da Escandinava, está diretamente ligada aos maldequianos. Quase todo o pessoal que nasce lá é maldequiano que veio para cá. Então tem muita coisa ainda para ser mexida, que eu com o tempo vou explicar para vocês, tá? Tem muita coisa que eu nunca abri, por causa que se fala na questão do racismo, tá? Basicamente todo maldequiano é ariano, tá? Uma parte dos maldequianos encarnaram como Terceiro Reich, outros o Quarto Reich, mas a parte que era militar, a outra parte veio parar na Escandinávia. Então esse pessoal tem muito resgate emocional, a inteligência emocional do escandinavo é baixa, eles são muito mais mentais que emotivos. Então tem muita coisa para ser ajustada e trabalhada, tá? Acho que a palavra é essa. Então é com vocês agora, gente. Vocês têm a parte de vocês encarnaram nesse mundo muito mais, né? Então cada um vai sentir o que deve fazer, o que não deve, até que ponto deve participar ou não dos trabalhos que vão vir para frente. Dentro do que eu puder, eu vou fazer outras meditações ao vivo dentro da minha linha de tempo, né? Quando eu tenho o tempo disponível, tá? Mas aí depende muito, tá? Bom, então acho que deu para servir de base, né, para o que nós temos pela frente, tá bom? Então já são 10h12 aqui no meu pequeno modesto relógio. Acho que nem sei se ainda tem bateria ainda, então, por enquanto ainda tem. Então, se tudo der certo, numa próxima live eu comento algumas coisas que foi feito aqui, aí eu estarei apto para as perguntas desta meditação, para tirar dúvidas do pessoal, ok? Então, um grande beijo no coração de todo mundo e até a próxima live e vamos ver o que vai desdobrar, né? Vamos ver. Um abraço para todo mundo, beijão.